A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, hoje dia 7 de dezembro de 2020, segunda-feira, está iniciando mais uma semana. Pedimos a Deus que nos abençoe. Rádio Clube Trans FM, sua voz é a nossa voz. Estamos também no YouTube, Viver Melhor. Se inscreva, deixe seu like, pois a sua opinião ela é muito importante para nós. Eu recebo carinhosamente no programa meu querido amigo, expositor espírita Marco Quistema. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Uma ótima semana a todos e que tenhamos edificantes reflexões nesta noite. Muita paz. Meus irmãos, nós vamos estudar na noite sobre o Evangelho de Lucas e João. Saber quando eles foram escritos, qual idioma. Passamos todas as informações detalhadas aos nossos irmãos ouvintes. Então, aqueles que tiverem dúvidas, entrem em contato conosco, ligando para a Rádio Clube FM, 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a Oi, 98801 2675. WhatsApp 9844949, novamente 59. E o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa ou deixar o seu recado no YouTube Viver Melhor. Estamos sempre à disposição dos ouvintes. Vou mandar um abraço especial à minha querida irmã Denise, mãe da Carol, vizinhos da Casa Espírita Maria de Nazaré. Ela deu uma sugestão para o programa falar sobre doenças na visão espírita, principalmente sobre o Alzheimer. Denise, prometemos que vamos fazer um programa voltado para as doenças de um modo geral. Também um abraço muito especial ao meu amigo Maurino, a sua esposa Denise, que foi internada no final de semana no Hospital Militar, teve alta, graças a Deus, está bem em casa, recuperando. Nós desejamos para você, Denise, tudo de bom. Deus lhe abençoe e toda a sua família. Mando um abraço também ao meu amigo Tião da Padaria Madrid, sempre sintonizado conosco, ouvindo a Rádio Clube FM. E sempre que passamos por lá, somos maravilhosamente bem atendidos. Então, meu nobre amigo, receba aí nossos cumprimentos, nossos agradecimentos, acima de tudo, pela audiência, pelo carinho. Mando um abraço especial também ao meu querido irmão Vavá. Ele é um grande pedreiro, grande profissional, mora na Várzea, aqui no bairro Benfica, e também a sua esposa G. Eles estão sintonizados pelo YouTube, ouvindo o nosso programa. Um abraço especial também ao meu amigo Joaquim, estive com ele ontem. Meu querido, muito obrigado pelo seu carinho, pela audiência. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Jesus, nosso Mestre, e pedir forças nesse momento em que o planeta passa por regeneração. Que cultivemos a prece nos momentos tranquilos e desafiadores da nossa existência. Muita luz e muita paz. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre o Evangelho segundo Lucas. Eu tenho uma grande admiração por este evangelista, uma vez que ele não era judeu, então ele não tem tendências a nenhuma doutrina religiosa, ele fala com pureza da alma. Muito embora não tenha sido apóstolo direto do Cristo,
mas foi o evangelista mais intelectualizado. O médico Lucas era natural de Antioquia, fato que ele mesmo cita várias vezes no Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento escrito por ele. Não foi discípulo direto do Cristo, ficando isso claro desde o início do seu texto, pois que se colocara fora das testemunhas oculares. Utilizou como fontes o Evangelho segundo Marcos, bem como outras particularidades da região onde viveu, incluindo-se nessas últimas documentos da época e testemunhos dos fatos ocorridos. Lucas também teria recebido esclarecimentos de Paulo por ocasião de um encontro em Antioquia. Paulo fala sobre Lucas em suas epístolas: Colossenses 4,14, Filipenses 24, 2 Timóteo 4,11. Pode-se situar o aparecimento do Evangelho de Lucas entre os anos de 70 a 80 depois de Cristo. Então, nessa década aí do primeiro século, aparece o Evangelho de Lucas, e segundo as informações, ele fazem uma cópia do Evangelho de Marcos, e também colhe informações de pessoas que conviveram com o Cristo. O mérito particular do terceiro Evangelho lhe vem da personalidade muito cativante de seu autor, que nele transparece continuamente. Lucas é um escritor de grande talento e de uma alma delicada. Elaborou sua obra de modo original, com um esforço de informação e de ordem. Lucas 1:3. Seu plano produz as grandes linhas de Marcos, com algumas transposições ou omissões. Certos episódios são deslocados. Lucas 3:19, 20. Seu plano retoma as grandes linhas de Marcos, ora por preocupação de clareza e de lógica, ora por influência de outras tradições, entre as quais deve-se notar que se reflete igualmente no quarto evangelho. Outros episódios são omitidos, seja como menos interessantes para os leitores pagãos. Marcos 9, 11 e 13. Seja para evitar duplicatas. Marcos 12, 28 e 34, em comparação com o de Lucas 10, 25 e 28. É tido como um bom escritor pelo estilo elegante da língua, o grego. Nós sabemos que ele era grego, de Antioquia. Ele foi, inclusive, adotado pelo governador da Síria, onde ele teve a oportunidade de cursar medicina em Alexandria, no Egito. Então ele era mais culto. Ele falava grego, usado no prólogo, considerado um clássico da época. O próprio costume de escrever prólogos, dedicando o livro, era comum entre os grandes escritores. Corrige o grego de Marcos, substituindo termos vulgares ou banais por palavras eruditas. À vista dos acontecimentos da época, procurou relacionar os acontecimentos narrados com fatos conhecidos da história, obedecendo a detalhes cronológicos. Alguns estudiosos procuram ver no seu evangelho um certo olho clínico, por ser ele um médico. Vê-se isto, por exemplo, nas epístolas da sogra de Pedro, do samaritano, da hemorroíça. Então, como médico, ele tinha uma visão um tanto diferenciada dos outros companheiros, dos outros evangelistas. Lucas nos apresenta Jesus como o Messias dos pobres, dos humildes, dos desprezados, dos doentes e dos pecadores. Em Lucas 19, 10, fala em salvar o que estava perdido. E no capítulo 7, versículo 36 a 50, traz o relato da pecadora que banhou os pés do Cristo. E em 15, 1 a 32, narra ensinamentos sobre a ovelha, ou a dracma perdida, que é uma das parábolas belíssimas do Cristo, quando Jesus disse que nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. E também o retorno do filho pródigo, em 18,
de 9 a 14, fala da prece do publicano e do fariseu, que é uma das belas passagens mostrando que não basta ser religioso, é preciso ter humildade e simplicidade diante de Jesus, de Deus, da espiritualidade. Também em 16, 19 e 31 faz referências sobre o rico avarento e sobre Lázaro, não Lázaro de Betânia, mas Lázaro o chagado, né? Que vai para o mundo espiritual e lá ele tem uma conversa com Abraão, quando Abraão afirma que entre Lázaro e o rico há um abismo que separa, ou seja, uma distância de um mundo espiritual para outro. Foi o único que comenta sobre isso. Em 11:41 e 12:33 e em 14:13 mostra a necessidade das esmolas. Nota-se ainda em Lucas uma preocupação com a valorização das mulheres, tendo em vista o conceito que delas tinha a sociedade da época. Se até hoje em algumas sociedades a mulher ainda é praticamente escravizada, né, como alguns países, imagina, senhoras e senhores, aquela época, tá? Como eram tratadas as mulheres. E ele faz referência sempre considerando, né, as mulheres com igualdade de condição. Assim refere-se a Ana e a Isabel, as mulheres que acompanhavam os apóstolos, a Maria e a Marta de Betânia, quer dizer, Maria e Marta de Betânia são aquelas irmãs de Lázaro, aquele que o Cristo ressuscitara. A viúva de Naim e a mulher da multidão que exaltou a mãe de Cristo. Cita também Maria, chamada Madalena, ou muitos conhecem como Maria de Magdala, da qual haviam saído 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, que Humberto de Campos vai falar sobre ela com muita pureza, né? Ela que foi condenada a ser queimada viva. É uma bela história narrada por Humberto de Campos no livro Boa Nova. Então, Joana era esposa de um alto funcionário de Herodes. Fala também de Susana e várias outras mulheres que ajudaram a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Escrito por ele em Lucas 8, de 1 a 3. E num lugar todo especial está Maria, mãe de Jesus. Fornece muitos detalhes da vida familiar do Mestre. Fato que levanta a hipótese de Lucas ter entrevistado Maria de Nazaré. Isso também é fato, porque o livro Paulo e Estevão mostra Lucas interrogando Maria inúmeras vezes para colher informações a respeito de Jesus, da sua vida, desde o seu nascimento. Corrige certas referências extraordinárias a respeito de Jesus que pudessem escandalizar os não-judeus. Multiplicação dos pães, falou sobre a sogra de Pedro, discussão no caminho, etc. Faz a genealogia do Cristo diferente da de Mateus, começando por Adão. Genealogia escrita por Lucas, em alguns pontos vai de encontro à de Mateus. Isso cria um certo problema que até hoje nenhum teólogo conseguiu resolver. Tá? Eu já cheguei a falar aqui no programa algumas vezes de que eu desafio alguém que possa me dar uma explicação mais lógica, racional a este respeito, sobre a paternidade de Jesus. Mas como não é o assunto da noite, vamos deixar para uma próxima ocasião. Vamos tratar agora, irmãos e irmãs, do Evangelho segundo João. O Evangelho de João só foi escrito em torno do ano 100 depois de Cristo. João foi o canal de Deus para nos fazer compreender a presença de Jesus, o Verbo divino. Esse Evangelho é uma obra unitária. As partes só podem ser compreendidas na sua relação com o todo. Portanto, na leitura da obra, deve-se ficar atento ao seu conjunto e não somente às unidades que a compõem, tomadas isoladamente. O plano que estrutura o Evangelho de João é espiritual e não histórico-narrativo. A pessoa e a obra de Jesus são interpretadas por uma comunidade
no seio da sua experiência de fé. A história de Jesus no Evangelho de João é apresentada como um drama composto de um prólogo, 2 atos principais e um epílogo. Considerando-se o Evangelho sob essa luz, a sua característica distintiva pode ser vista como seu ensinamento iluminado. João proclama a messianidade de Jesus e a sua filiação divina, esclarecendo que para ter vida é preciso ter fé em Jesus. Os traços característicos do Evangelho joanino e que o diferenciam dos demais mostram a forte influência de uma corrente de pensamento amplamente difundida em certos círculos do judaísmo, os ensinamentos dos essênios. Neles se atribuía a importância especial ao conhecimento, expresso por meio de dualismos: luz, trevas, verdade, mentira, anjo da luz, anjo das trevas. João insiste assim na mística da unidade com Cristo e na necessidade do amor fraterno. Mais ainda, o quarto evangelho, mais do que os sinóticos, quer dar a entender o sentido da vida, dos gestos e das palavras de Jesus. Os acontecimentos de Jesus são sinais, cujo sentido não transpareceu logo de início, só sendo compreendido após a glorificação do Cristo, segundo João capítulo 2, versículo 22, capítulo 12, 16 e capítulo 13, versículo 7. Muitas palavras de Jesus eram dotadas de significação espiritual, que não foram percebidas senão mais tarde, segundo João capítulo 2, versículo 19. Assim caberia ao apóstolo falar em nome de Jesus ressuscitado, recordando e ensinando aos discípulos o que Jesus lhes havia dito, conduzi-los à verdade completa, segundo João capítulo 14, versículo 26 e seguintes. Por outro lado, João nos mostra uma faceta da personalidade de Jesus, não percebida nos demais evangelistas. Quais sejam seus ensinamentos ocorrem no contexto da vida judaica, nas festas e no templo, deixando claro ao povo que ele, Jesus, é o centro de uma religião renovada em espírito e em verdade. Segundo João capítulo 4, versículo 24. Para o evangelista, Jesus é a palavra, o verbo, enviada por Deus à terra, e deve regressar ao Pai uma vez cumprida a sua missão. Trata-se de uma missão que consiste em anunciar aos homens os mistérios divinos. Nesse sentido, Jesus é a testemunha do que viu e ouviu, junto ao Pai. Segundo João, capítulo 3, versículo 11. Jesus é a água viva, é a luz do mundo, é o bom pastor, e também o caminho, a verdade e a vida, de acordo com João, capítulo 14, versículo 6. João assim se move acima dos testemunhos dos outros escritores dos evangelhos, explorando a natureza de Jesus em relação a Deus e à humanidade e os fundamentos para a crença cristã e para a vida espiritual, que é a sua consequência. Jesus, no retrato de João, é ao mesmo tempo um com o Pai e um com sua igreja na terra. Há detalhes no quarto evangelho que nos fazem supor que haja entre o apóstolo e Jesus uma maior proximidade. Por exemplo, ao descrever o encontro do mestre com Nicodemos, o evangelista nos transmite a certeza de estar presente, testemunhando a conversa. Uma testemunha que talvez estivesse à porta como quem se encontra à espreita, até surpreender o esclarecedor colóquio entre Jesus e o doutor da lei.
Noutro momento, quando narra o episódio das bodas de Caná, João parece reviver o adolescente maravilhado, colocado perante Jesus, pleno de sabedoria, que abençoa a união matrimonial com sua luminosa presença. Em outras passagens evangélicas, a presença de João é percebida claramente como se ele fosse a sombra de Jesus. Acompanha o Rabi na íngreme subida de 562 metros até o cume do Monte Tabor. Após as 4 horas de marcha, dorme junto a Pedro e Tiago. Na madrugada que avança, escuta vozes que vibram no ar. A sublime visão de Jesus, vestido de luz, o faria mais tarde evocar a cena inesquecível ao iniciar a sua narrativa evangélica. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Narra João no capítulo 1, versículos 4 a 5. Finalmente é oportuno lembrar que a promessa do advento do Consolador consta apenas do Evangelho de João, que assim nos transmite o feliz anúncio de Jesus. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. João 14, versículos 15 a 18 e 15, versículos 26 a 27. Muito bem, meus irmãos, nós encerramos sobre os Evangelhos de Cristo. No programa de amanhã nós vamos falar sobre a missão dos 12 apóstolos. Vamos agora para o nosso intervalo musical e a seguir a nossa oração final. Você modificou toda a razão do meu amor. Tem mostrado só temor, e eu lhe digo que não sou o ser de ira que você pintou. Terá que subir montanhas, suar, atravessar rios, ter firmeza nos seus passos. Estarei sempre por aqui, e se não mais conseguir, lhe carregarei nos braços. As palavras são tão claras.
edificou toda a razão do meu amor. Demonstrado só temor, e eu lhe digo que não sou o ser de ira que você pintou. Terá que subir montanhas, suar, atravessar rios, ter firmeza nos teus passos. Estarei sempre por aqui, e se não mais conseguir, me carregarei nos braços. Yeah, 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 yeah. As palavras são tão claras. Yeah, 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 yeah. As palavras são tão claras, são pra mim. As palavras são tão claras. Yeah, 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 yeah. As palavras são tão claras, são pra mim. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, não é a autoridade que solapa a elevação da alma, é o abuso do poder. Não é a inteligência que destila o veneno intelectual, é a maldade com que mobilizamos. Não é o tesouro verbalístico que abre feridas naqueles que nos ouvem, é o modo com que arremessamos o estilete da palavra. Não é a beleza da forma que gera o fel do desencanto, é a vaidade com que malbaratamos no desequilíbrio. O cofre forte nas garras da sovinice é metal enferrujado, suscitando a penúria, mas um vintém a serviço de Jesus pode converter-se em promissora sementeira de paz e felicidade. Não amaldiçoe o dinheiro, instrumento passivo em tuas mãos. Faze-o servir contigo sob a inspiração de Jesus, e todas as suas possibilidades financeiras serão valiosas em teu caminho, cooperando com teu esforço na edificação do reino de Deus na terra. Portanto, meus queridos irmãos, não é o dinheiro que destrói o homem, e sim o mau uso dele. Façamos com que ele possa ser bem dividido, auxiliando sempre os nossos irmãos menos favorecidos. Que Deus nos abençoe. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que os ensinamentos dos evangelhos nos iluminem sempre nossos caminhos. Assim seja. Muito obrigado, Marco, pelo seu apoio aqui no programa. Boa noite a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube Viver Melhor, os nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham pela rádio local 87,9, Rádio Clube FM, e aos internautas do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, parte da Ásia também. Nossa boa noite. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, Love Clube, o programa mais romântico do rádio brasileiro. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem
pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos